Ontem eu falei aqui sobre o Sistema Interligado Nacional e que Roraima não faz parte, que está no sistema isolado. E eu também falei que o contrato para fornecimento de energia vindo da Venezuela deve encerrar em 2020. E isso é um fato complicador porque a gente não tem uma outra origem para fornecimento de energia. E aí, para complicar, hoje eu li em uma revista que o título é Fogo Cruzado. O governo brasileiro está no meio da confusão entre Donald Trump e Nicolás Maduro. Como o primeiro decretou um embargo à Venezuela, o Brasil não sabe como pagar pela energia de Roraima, a energia que Roraima consome, que vem lá da Venezuela. E o calote brasileiro já dura 90 dias, 3 meses. E eu chamo a atenção porque parece que 2020 pode ser antecipado para 2018 com o corte da nossa energia, e isso é muito preocupante. O nosso governo brasileiro tem que se preocupar com isso. Mas, presidente, o tema que eu quero tratar hoje aqui é sobre uma companhia que existe lá no meu estado, chamada Codesaima. A Companhia de Desenvolvimento de Roraima, ela foi criada em 1979 pelo então brigadeiro Otomar de Souza Pinto, que era governador ainda nomeado, e ele criou essa companhia, que a ideia é que ela fosse responsável pela parte de colonização, parte de energia e habitação e principalmente a mineração. E pensando na mineração, o governador da época ele fez 91 requerimentos pedindo áreas para mineração no meu estado. 91 áreas corresponde a mais ou menos 900 mil hectares de terra, que era para Roraima, para Codesaima, praticar mineração. Passaram-se os anos e a empresa ela foi sendo deixada de lado, as administrações que passaram elas foram relaxando e sem muita preocupação com uma empresa que é muito importante para o estado, mas parece que as pessoas não entenderam a importância da Codesaima lá para o meu estado de Roraima. E aí, eles foram perdendo o contato com o DNPM, que gerencia essa parte de mineração, e a Codesaima, o absurdo, ela perdeu 62 áreas das 91 de mineração que o estado poderia estar usufruindo de tudo isso. E a Codesaima hoje ela tem 29 áreas ainda, mas que depende, para a empresa começar a explorar essas áreas minerais, depende da regulamentação do artigo 231 da Constituição Federal, que prevê a mineração em áreas indígenas. Hoje o meu estado ele sofre com a mineração irregular. Por que as pessoas vão para a mineração irregular? Elas vão para a mineração irregular porque a mineração ela não está regulamentada. E aí começa a poluição de rios, começa a destruição de rios, de florestas, porque essas pessoas elas são impedidas de vir para a legalidade. E o ideal é que eles venham para a legalidade. E a mineração também, em Roraima, para ela se desenvolver, ela precisa ser profissional. Mas para ela ser profissional, ela precisa da regulamentação do artigo 231. Agora, eu me preocupo muito quando eu vejo que essa companhia ela foi colocada em uma dívida que eu digo até, eu desconfio que tenha sido de forma proposital. Hoje essa companhia que cuida do matadouro frigorífico de Roraima, ele está com uma dívida, essa empresa está com uma dívida que beira a 100 milhões de reais. Só de conta de energia, a empresa deve aproximadamente 40 milhões de reais. Repetir esse número. A Companhia de Desenvolvimento de Roraima, ela deve aproximadamente 40 milhões de reais só de conta de energia. Fora outras contas que foram contratadas através da empresa, e essa empresa ela está ficando assim, quase que sem poder sobreviver. Mas eu chamo a atenção
que ela não pode morrer de forma alguma por conta da riqueza que ela tem. Ela tem uma expectativa de direito nessas 29 áreas, porque essa expectativa de direito, esses requerimentos, foram feitos antes da Constituição de 88, e tudo que foi requerido antes de 88, essa empresa ela tem esse direito de exercer essa preferência. E aí eu acho esquisito que a empresa, que também é de habitação, hoje ela não pode expedir os documentos dos mutuários. E por que ela não pode expedir os documentos? Ela não pode expedir os documentos porque ela está toda inadimplente. E aí tem duas coisas. Ela precisa ter as suas certidões pagas para ela poder emitir o documento das casas. Fizeram um empréstimo, o governo Anchieta fez um empréstimo de 146 milhões de reais com o propósito de sanear a empresa. Esse dinheiro passou pela empresa e foi para uma outra aplicação, para uma outra atividade, e a empresa ficou sem pagar essas suas contas para ela poder, porque ela precisa exercer o direito dela quando o decreto, a regulamentação do artigo 231 for aprovado, ela precisa exercer o seu direito sobre essas áreas. Mas como é que exerce o direito sem ter as certidões em dias? E aí eu chamo a atenção também o PL 1610/96, que já foi aprovado nessa casa, que é a regulamentação do artigo 231 da Constituição. Lá prevê que, a partir do momento que for aprovado na Câmara e que for sancionado, a Codesaima ela vai ter que exercer o seu direito. E não existe prazo previsto na lei, no PL, para que ela exerça esse direito. Ou seja, ela tem que exercer esse direito imediatamente, e isso não será possível com a dívida tamanha. E aí eu estou sugerindo à governadora Sueli Campos que ela está reivindicando, porque nós perdemos a concessão da Companhia Energética de Roraima, essa concessão passou para a Eletrobras e o governo está pleiteando uma indenização de 290 milhões de reais. Quero dizer à governadora Sueli que eu concordo com isso, que o governo do federal tem que indenizar e não aquela empresa que vá ficar com a concessão. Agora eu quero chamar a atenção da governadora para o seguinte: governadora, se a senhora receber esse dinheiro, se o seu governo receber esse dinheiro, por favor, salva a Codesaima. A Codesaima precisa ser salva, porque a Codesaima, se ela perder essas últimas 29 áreas que ela tem de direito, para onde vai parar essas concessões? Que é um direito nosso do Estado. A gente vai passar esse direito para quem? Devolver esse direito? Só para lembrar o potencial dessa empresa, a Codemig, que é a Codesaima lá de Minas Gerais, ela é dona de uma mina chamada de Araxá, que ela faz uma parceria com o grupo, com a CBAA, que é o grupo da família Moreira Salles, Unibanco, etc. Essa empresa, a parte que ela passa, fora os impostos, fora o ISS, ICMS, ela passa para a Codemig quase R$1 bilhão por ano. Quase R$1 bilhão. A Codesaima tem 29 áreas, mais ou menos 260 mil hectares para ser explorado, onde a Codesaima poderá fazer parcerias com várias empresas, com o Vale do Rio Doce, ou seja lá quem for, e ter a participação na produção, em todos os dividendos que essa empresa oferir, porque ela é a dona da concessão. E a gente está deixando isso se perder, porque ninguém tem atenção com a Companhia de Desenvolvimento de Roraima. E eu faço aqui esse alerta, faço esse alerta à governadora, faço esse alerta aos deputados estaduais. A companhia, nos últimos meses, passou por um domínio de alguns deputados estaduais que estão dirigindo, que colocar lá seus prepostos, e estão dirigindo a empresa de forma relaxada, inflando a empresa como se aquilo ali fosse um simples órgão, fosse um órgão público, e, na verdade, aquilo é uma empresa que é importante para o meu estado de Roraima. Era isso, presidente. Obrigado.